Eu, como muita gente, eu estava muito preocupado com o que está acontecendo no mundo, com essa uma eleição de governos autoritários, antidemocráticos, cuja eleição foi baseada em informações falsas, informações sem nenhuma base evidencial, sem nenhuma razoabilidade. E é um fenômeno global, quer dizer, nós aqui evidentemente sentimos como a eleição do Bolsonaro se deu em grande medida baseada na difusão de notícias falsas, né, de fake news, mas isso aconteceu em outros lugares também. E associado sempre a um tipo de política determinado, não é uma coisa distribuída de maneira uniforme, homogênea no espectro político. E eu pensei que eu tentei começar a pensar sobre esse tema utilizando as ferramentas conceituais e teóricas das quais eu disponho. Eu não trabalho com filosofia política, nem com ciência política, mas eu estudo filosofia da linguagem, epistemologia, filosofia da mente, um conjunto de temas que envolve conhecimento, a difusão de informação, a comunicação, envolve o que é ter uma crença, o que é... Eu comecei a ler e a ver como que esses conceitos podiam ser trazidos para pensar esse tipo de fenômeno. E, na verdade, existe uma literatura sobre isso que é importante, em particular em ciências cognitivas. Então, eu tentei trazer essa literatura com a qual eu já tinha familiaridade para pensar sobre esse conjunto de temas, que é saber pensar como que e por que as pessoas passaram a aceitar tão massivamente, se é que elas passaram a fazer isso, talvez elas sempre tenham feito, mas como que elas passaram a aceitar crenças, a tomar como verdadeiro coisas para as quais elas não têm evidência nenhuma e que são completamente implausíveis. Então essa foi a origem do meu interesse, né? Uma tentativa de pensar sobre esses temas. Pode-se pensar, e houve quem eu tivesse dito, que a difusão da informação pela internet, que todo mundo poderia produzir conteúdo e sem um filtro institucional, sem nenhum tipo de condição para que a pessoa apresentasse uma tese qualquer, uma teoria qualquer, fosse bom para a difusão do conhecimento. Em alguma medida, isso é verdade. Quer dizer, hoje o acesso a qualquer tipo de informação é muito maior do que antes, né? Você pode, praticamente, sobre qualquer tema, achar das maneiras mais diversas, em diferentes níveis, informações na internet. A Wikipédia é só uma maneira de fazer isso, né? Tem muitas outras maneiras que de fato realiza esse ideal, digamos, de democratização do acesso à informação. Mas tem outros efeitos também. E esses outros efeitos, que mais de um autor descreve, decorre dos seguintes fatos conjugados, né? A primeira coisa é que a difusão da informação na internet é muito mais barata do que a difusão da informação anterior. É mais barata em dois sentidos. O custo é mais barato, quer dizer, publicar um livro é muito mais difícil, é muito mais caro. Publicar numa revista também é mais difícil, uma revista acadêmica, por exemplo, é mais difícil, é mais caro também, mas sobretudo mais difícil. E publicar na internet, bom, qualquer um pode criar um site que vai ter um tema qualquer a ser publicado. O segundo custo, que é muito menor na internet, é o custo reputacional. Então, numa comunidade fechada, uma comunidade menor, tanto numa cidade pequena, por exemplo, ou mesmo uma cidade qualquer, talvez, nos limites de uma cidade, mas também numa comunidade acadêmica determinada, se você defender uma tese que é manifestamente falsa, você vai pagar o custo dessa defesa. Então, se eu defender uma tese que todo mundo vai dizer, mas essa tese não tem sentido nenhum, você disse, então eu vou pagar um custo na minha reputação. A internet faz esse custo praticamente desaparecer, porque sempre haverá quem concorde. E se alguém diga, isso não faz sentido, isso é uma estupidez, bom, tem outras pessoas que vão dizer que você está certo. Então você pode escolher quem você escuta, e na verdade, no certo sentido, a dinâmica da internet ela mesma escolhe com quem você reage. Então o custo reputacional praticamente desaparece. A segunda razão é que a oferta de produtos
cognitivos na internet, de teses, de teorias, ela depende do interesse do ofertante, não da demanda, justamente em virtude da diminuição do preço. Então, não importa se alguém consome ou não, concorda ou não com uma tese que uma pessoa defende. Ela pode defender, não tem custo. Mas isso tem um efeito que é um efeito um pouco estranho. O efeito é o seguinte: quem tem interesse em defender uma tese determinada e em particular em defender nesse meio sem filtro da internet, são pessoas para as quais aquelas crenças têm um valor na identidade, um valor de identificação. Então, o resultado disso é que cria uma oferta viciada para um determinado tipo de crença com duas dimensões diferentes. A primeira dimensão são teses que não são defendidas no espaço acadêmico. Então, um terraplanista, por exemplo, ele não tem espaço a defender numa universidade. Essa tese é completamente estapafúrdia, não faz sentido nenhum. Então, agora, ele pode criar um blog sobre isso, né? Então, ele não tem outro espaço para fazer isso que não esse espaço sem filtro. Por outro lado, essa tese pode desempenhar para ele um papel na identidade dele, porque ele vai ser a pessoa que produz, o tipo de pessoa que produz aquele tipo de conhecimento. Isso acontece muito nas comunidades que defendem esse tipo de tese. Em particular, o que eles vão dizer, o que aparece muito, é a ideia que é um conhecimento que eles produziram contra o establishment, contra a universidade, contra os cientistas, etc. E isso tem papel identitário. Se essas crenças têm papel identitário, as pessoas vão dedicar muito mais tempo à produção desse conteúdo. Então, o resultado disso, muito, à primeira vista, contra-intuitivo, é que, para mais ou menos para qualquer tema estranho, a oferta dessas teses contra o establishment é muito maior do que a outra. Então, por exemplo, tem um sociólogo francês chamado Bronner que mostra isso. Então, o resultado que ele chega, ele fala, por exemplo, que numa pesquisa no Google sobre psicocinese, que é a capacidade de mover os objetos com a mente. É um troço, que troço estranho é esse? Pois bem, segundo o Bronner, dos 30 primeiros sites que o Google dá na pesquisa para a psicocinese, 70% são favoráveis à psicocinese, dizem que ela existe. O mesmo padrão existe para terraplanismo, para a existência do monstro do lago de Ness, para astrologia é mais de 90%. E o que acontece? O que acontece é que isso tem um valor identitário para as pessoas, por um lado. E por outro lado, as pessoas que poderão refutar, elas não vão entrar nesse espaço, quer dizer, não faz sentido nenhum quem se ocuparia em refutar a psicocinese. Isso, por um lado, não vai ter efeito nenhum para essas pessoas, porque essas crenças têm papel identitário para elas e elas estão, de qualquer modo, fora do jogo do conhecimento. E, por outro lado, contra o pano de fundo do que é das ciências em geral, é até difícil saber o que a psicocinese realmente não faz sentido, né? Então, não tem virtualmente sem refutação. Então, isso cria uma oferta muito, muito, muito estranha. E tem um efeito de retroalimentação, porque uma oferta desse tipo é encontrar outras pessoas que concordam que de fato sempre pensei que o monstro Lago de Ness existia, e aliás eu consigo mexer minha cadeira com o poder da mente. Então cria uma ilusão de consenso que resulta dessa oferta viciada, né, na internet. O terceiro fator que também é importante é que, então, voltando à tese inicial, que se a oferta, uma oferta desregulamentada, sem filtro, resultaria na difusão de um conhecimento maior, o resultado disso seria que as teorias científicas iriam prevalecer. Acontece que isso não é assim, e não é assim por duas razões, em certa medida, independentes. A primeira razão é que as teorias científicas são de difícil acesso. Então, você dominar uma teoria física, química, ou em biologia, em genética, ou o que quer que seja, você tem que ter um arsenal teórico importante. Você tem que dominar, por exemplo, tem um instrumental matemático que é importante, você tem que ter acesso a dados que são eles mesmos apresentados de maneira complexa. Então, as pessoas vão ter, se elas vão buscar o conhecimento, uma teoria científica vai produzir frequentemente a sensação de frustração.
E a segunda coisa é que uma teoria científica vai frequentemente contra valores que as pessoas já têm, ou contra imagens que ela tem do mundo. Então, elas vão contra visões mais intuitivas. Por exemplo, a ideia, uma projeção de uma explicação do tipo de um agencial para um fenômeno natural, por exemplo, contra uma explicação nômica, ou então a compreensão através de leis, né? Ou então a compreensão do que é um modelo teórico para explicar um conjunto de fenômenos com a simplificação que o modelo envolve para selecionar o que é explicado. Bom, tudo isso pode resultar numa coisa que a pessoa não se reconhece. Então, a tendência no mercado totalmente aberto é que teorias mais simples e que não vão contra os valores das pessoas prevaleçam. Então, essa difusão sem filtro o mercado cognitivo desestruturado da internet produz a proliferação e talvez até a dominação de teorias sem nenhuma base evidencial.